Vamos continuar examinando as Escrituras. Ainda o nosso tema é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós estamos vendo as referências bíblicas no restante da Bíblia, que nos fala sobre trevas sobre a face do abismo. Em Apocalipse capítulo 20, nós temos mais uma referência a respeito desse abismo que estava aqui em Gênesis 1:2, coberto por trevas na sua face, na sua entrada. As suas portas eram cobertas então pelas trevas, que tem um grande simbolismo na palavra de Deus. É o lugar da morte, do esquecimento, da punição. É o lugar onde então estão ali separados de Deus, estão isolados, foram lançados dos céus para um lugar além da terra, um lugar mais profundo, um abismo, o submundo, o lugar esquecido. Então nós vamos ver a Bíblia trabalhando esta questão, procurando elucidar o sentido desse abismo e nos alertar para a nossa posição mediana. Nós estamos entre o abismo e os céus. Você caminha, você vive no meio, no centro, nem tanto assim de uma batalha espiritual entre os céus e as trevas e o inferno. Mas, na verdade, o objeto da batalha é você, é a sua alma, é a sua vida. É o que nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 20. E você precisa lutar e vencer. Você precisa vencer o mal, buscar a Deus, buscar a sua santidade, buscar o selo de Deus, buscar a marca de Deus, buscar a presença de Deus, buscar andar na luz, andar com Deus, para que você tenha a vitória sobre o mal que está ao seu derredor, procurando a quem possa tragar. Então toda essa mensagem, ela é explicada. Nós podemos entender a nossa situação, a nossa vida, as experiências que nós temos tido e entender toda a palavra de Deus neste aspecto, se nós partimos lá de Gênesis até Apocalipse, com uma visão agora sem cortinas, sem muralhas, sem barreira denominacional, sem barreira teológica, sem barreira de contendas de denominações, mas com a pura, perfeita, agradável vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, com essa luz brilhando, nós então já podemos entender a nossa situação, a nossa posição e até mesmo entender corretamente como sermos mais do que vencedores em Cristo, aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos trouxe a revelação do Pai, aquele que é a própria luz de Deus, brilhando, nos ensinando, nos dando conhecimento de Deus e nos batizando com o Espírito Santo, para que possamos então cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus em nossa vida. E assim adorar a Deus em espírito e em verdade. Só iremos então adorar a Deus em espírito e em verdade se podemos conhecer a Deus e a sua vontade, então o adoraremos de verdade e no espírito, a partir do derramamento do Espírito Santo, da promessa do Espírito sendo derramado sobre nós, que nos dá então novo coração, novo espírito para realmente conhecermos a Deus. Então, Apocalipse capítulo 20, nós temos assim escrito: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós acabamos de ler no último estudo Apocalipse 9, que falava de uma estrela que caiu do céu e tinha a chave do abismo
e soltou, abriu o abismo, e saiu uma fumaça, saíram escorpiões. Falamos sobre os lixeiros de Deus, sobre a limpeza, que ele vai devorar o pecado, o mau cheiro da contaminação, da iniquidade, da maldade. É um discernimento espiritual desses seres para devorarem o que cheira pecado, o que cheira mal. Assim Deus os programou, assim como os insetos da terra vêm à superfície quando há um resto de comida, há uma carcaça, há uma carniça, há um cheiro ruim, eles sobem e devoram. Vêm as moscas, vêm os insetos, vêm as aves do céu, já preparados por Deus, programados para limpar a terra, porque Deus ama a limpeza, a purificação, a santificação, o batismo com água, o batismo com fogo, o batismo purificador. Então Deus se agrada, o Espírito Santo pairava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mostrando que o Espírito Santo se agrada da purificação. Por isso ele é chamado de Espírito Santo, porque ele se agrada das coisas limpas, da luz, da pureza, da santidade. Por isso a nossa ênfase na busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem não busca santificação está contaminado e será alvo aqui das trevas, desses seres demoníacos que vão devorar o mau cheiro, a sujeira, a contaminação. Aquele que é imundo, suje-se mais ainda. Aquele que é sujo, esteja cada vez mais sujo. Aquele que é limpo, purifique-se cada vez mais, seja cada vez mais limpo. Essa é a palavra de Deus no Apocalipse, a respeito da santificação, da proximidade de Deus, e ao ponto de ser batizado com o Espírito Santo e receber o selo de Deus. Então o mal não te tocará mais, ele terá aversão à sua limpeza, à sua pureza, à santificação em Deus. Ele vai fugir, assim como as trevas fogem da luz, o diabo, o mal, irá fugir de você. Então, aqui no capítulo 20, versículo 1, nós já temos aqui um outro anjo. Esse, além de ter recebido novamente essa chave do abismo, ele também tem uma corrente. Então, um novo procedimento, algo novo aqui para ser feito. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja aqui então a facilidade do poder de Deus, deste anjo, que segurou o dragão e o amarrou, prendeu com essa corrente, e diz aqui o versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então nós vemos aqui uma descrição de Gênesis, da serpente enganando a mulher, enganando o homem, levando o homem a pecar. Diz aqui a palavra, não mais enganasse as nações, é também sinônimo de não mais seduzisse as nações, tentasse as nações para que essas nações tivessem o mesmo sentimento do diabo, da arrogância, do orgulho de ser igual a Deus, de usurpar o poder de Deus, o conhecimento de Deus, o que é o sinal do anticristo, contrária a Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou. E o diabo levou o homem e a mulher à concupiscência, ao desejo da fruta, ao desejo do conhecimento, de ser igual a Deus, de ser dono das coisas, independente da vontade de Deus, fazer o que quisesse, sem precisar obedecer à lei de Deus. Então, tudo que é contra a lei de Deus é a iniquidade, é o mal, é o que é mal feito, é o que é feito contrário à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, com conhecimento de Deus, porque o diabo traz a mentira, traz o engano, traz uma forma de vida, de relacionamento diferente daquela que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ao criar
os céus, a terra, ao cuidar do homem, é que o homem e a mulher reconheçam e o adorem, reconheçam o amor de Deus, reconheçam o cuidado de Deus, do Deus Criador que tudo fez muito bom para nós, tudo é de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Deus, o reconhecimento. Isso é a verdadeira adoração, é isso que Deus espera de nós, que você o reconheça como Senhor, como Deus, Deus Todo-Poderoso, dono da sua vida, Criador, sustentador de todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para nós, essa humilhação, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, nos humilhar diante do grande amor de Deus, do reconhecimento de que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Sem Deus nós não somos nada. Então essa é a vontade de Deus. E o trabalho do diabo é tentar o homem e a mulher a se ensoberbecer diante de Deus e dizer que pode existir sem Deus. Pode vir a apostasia, pode apostatar da fé em Deus e continuar vivendo. Essa é a grande mentira do diabo, este é o grande engano, essa é a grande soberba. É o homem viver na terra criada por Deus, pelo amor de Deus, e o homem viver sem Deus, desprezando a Deus, rejeitando a Deus. Então essa é a tentação do diabo, é a tentação dos demônios, né, para uma doutrina do anticristo, uma doutrina contrária ao serviço a Deus, contrária ao culto a Deus, uma doutrina contrária à adoração a Deus. Então, a verdadeira doutrina é a doutrina da adoração a Deus, do louvor a Deus, do serviço a Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa é a doutrina de Deus. E a doutrina que o engano, que está aqui em Apocalipse capítulo 20, para que não mais enganasse as nações, enganar as nações de que elas podem sobreviver e dominar os céus, dominar a terra sem Deus. Então, essa é a doutrina do diabo que vai levar à grande batalha do Armagedon. Está tudo aqui em Apocalipse, desde Gênesis, o abismo, essa situação vai levar a este grande conflito, a esta grande guerra. E nós já vemos aí o diabo trabalhando pela guerra no mundo, que é o sinal dos tempos. Jesus disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então esse é o sentimento que há no diabo, é levar à guerra. Através do engano, da mentira, ele falsifica uma doutrina, ele engana o homem, mas a intenção é levar a humanidade à guerra contra Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a adoração a Deus, contra o louvor a Deus, contra tudo que se chama Deus, tudo que for de Deus, tudo que for objeto de adoração. Nós temos isso em Daniel. Então essa é a corrente do anticristo, do espírito, da manifestação do anticristo. Anote bem isso, guarde bem isso, que aqui está uma revelação do Espírito Santo para você. Mas depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, numa justiça para que seja confirmado o seu coração, nós estamos no meio dessa batalha. Ele então sairá novamente para tentar enganar a humanidade para essa situação. É como está aqui no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, então para a guerra. Então o destino da humanidade é a grande guerra. A intenção dos espíritos, que Deus prova e que nos revela, é que realmente o diabo ele está condicionado a levar, a caminhar junto com a humanidade para uma guerra final, para uma batalha final, para cumprir ali o propósito para o qual ele foi criado. Ele está ali, foi preso, acorrentado por 1000 anos, mas ele é solto porque precisa que a vontade de Deus, o projeto, o plano de Deus se cumpra. Então o diabo vai estar atuando até
onde Deus permitir, então, existe esse confronto final entre as trevas e a luz. E você vai agora escolher de que lado você está, de que lado você quer estar, de que lado você vai estar aproximando-se ao conflito final. Nós já temos vários conflitos em andamento, várias guerras, rumores de guerra na China, na Rússia, os países comunistas em geral têm uma visão social de levar o povo a gastar o mínimo possível para que possa a maior parte ser investida em armas de guerra. Então já é esse sinal maligno nesse lado, levando a uma peleja. A China agora está inventando armas com raio laser para causar uma destruição catastrófica. Então você pense de onde vem essa inspiração, se não do diabo que quer, que precisa. Ele foi como que ali programado para a peleja, para a guerra. O número dessas nações, então, é como a areia do mar, dos que vão aderir a essa ideia diabólica da guerra, armas de guerra, pensamentos de guerra, levando toda a nação a uma espécie de escravidão para a guerra, é o que está aqui. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, para essa visão de que a população não precisa de muita coisa, basta que tenha uma refeição diária com o que se produz na nação em maior abundância, para que o gasto seja o mínimo possível, para concentrar toda a riqueza da nação para a guerra. Essa é uma revelação da palavra de Deus que nós vemos se cumprindo nos dias de hoje. É a mentalidade do anticristo, do diabo, que está em Apocalipse, escrito há alguns milênios. Então, nós já percebemos aqui a verdade da palavra de Deus, nos antecipando essa situação, e Jesus já nos alertando o que ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Versículo 9 diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então vem Deus agindo, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Deus está nos guardando, Deus está acompanhando este andamento, e quando o diabo achar que já vai destruir a obra de Deus, destruir o povo de Deus, destruir o conhecimento de Deus na terra, Deus age em favor do seu povo. Ele está conosco, Ele está presente, Ele está agindo, Ele cuida de nós. Você precisa estar na presença de Deus, andando em santidade, em santificação, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando agradar a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, servindo a Deus, glorificando a Deus, e assim Deus está contigo. Deus então aqui manda fogo do céu e os consome. Versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui nos fala sobre a vitória do povo de Deus, a vitória daquele que anda junto ao Senhor. Este é guardado por Deus, este é o que tem a vitória, é o que segue junto ao Senhor. Então busque a Deus, ande na presença de Deus, louve e adore a Deus, obedeça a palavra de Deus dentro daquilo que o Senhor já tem revelado, já tem falado contigo, e você então sempre será mais do que vencedor por meio de Cristo, aquele que te ama e dá a vida por ti, morreu na cruz em seu lugar para te dar a vitória. E agora, salvo pela graça, ande em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao conhecimento que você já tem de Deus. Ande com integridade, ande no caminho estreito, que é o caminho da justiça. E que Deus abençoe você, abençoe toda a sua casa, em nome
de Jesus o Cristo.